No começo, os humanos e os deuses moravam todos juntos. Um dia, insultado por sua esposa humana, o deus Aranami abandonou a terra. Tomou seu chocalho de pajé e começou a cantar. O solo de pedra onde estava subiu às alturas, formando o firmamento. Junto com Aranami, subiram muitos outros Mai, os deuses. A separação do céu e da terra causou uma catástrofe. Privada de seus alicerces, a terra se dissolveu sob as águas de um dilúvio. Apenas 2 homens e uma mulher se salvaram. Eles são os ancestrais da humanidade atual. Na convulsão provocada pelo dilúvio, alguns Mai afundaram na água e hoje moram em ilhas de um grande rio subterrâneo. Os humanos foram abandonados, deixados para trás pelos deuses. Ficaram no mundo do meio. As marcas da divisão do cosmos estão em toda parte. Os morros de pedra que pontuam a floresta são fragmentos do céu que se ergueu. As pedras do Igarapé e Pichuna ainda guardam as pegadas dos Mai. Tudo no céu é imperecível e perfeito. Para lá foi o que de melhor havia no mundo. Os Mai, habitantes do céu, são como nós, porém mais belos e mais fortes. Estão sempre esplendidamente pintados de genipapo, enfeitados com pena de cutinga e arara e perfumados com resinas da mata celeste. Os Mai são imunes à doença e à morte. Eles levaram consigo a ciência da eterna juventude. Perfeitos, eles são também perigosos. Os Mai são deuses canibais. Abandonados como tudo que ficou na terra, os humanos, porém, reencontrarão os Mai após a morte. Ao chegar ao céu, as almas dos mortos são devoradas pelos Mai. Depois de um banho mágico, são ressuscitadas e tornam-se semelhantes aos deuses. Somente os guerreiros, ao morrerem, transformam-se em seres divinos sem passar pela prova da devoração. O canto dos pajés traz aos vivos a voz daqueles que se foram, deuses e mortos, mantendo viva a memória da humanidade. Os Arauetés são um povo tupi da região do médio rio Xingu, no estado do Pará. Vivem há muitas gerações nas florestas de terra firme, em aldeias longe dos grandes rios. Passam boa parte do ano em expedições de caça, pesca e coleta. No final do verão de 1991, pouco antes das grandes chuvas, algumas famílias foram pescar no Igarapé quase seco a um dia de caminhada da aldeia. O acampamento é erguido junto aos locais mais profundos do leito do Igarapé, onde a água fica represada durante a seca. Fazer o fogo é a primeira providência. Em pouco tempo, os tapiris são construídos com folhas de babaçu amarradas com cipós.
Na manhã seguinte, os homens saem para inspecionar os poções de água parada nas redondezas e tirar o timbó, um cipó que batido e enxaguado entorpece os peixes. São necessárias horas de trabalho para que o timbó comece a fazer efeito. Os peixinhos aparecem primeiro e são flechados pelas crianças. Para impedir que os peixes escapem, são construídas pequenas barragens com folhas de babaçu. Voltando ao acampamento, os peixes são moqueados. Acampar durante a seca é tempo também de estar à vontade. A descoberta de uma árvore de tiri perto do acampamento atrai algumas mulheres. A resina perfumada desta árvore serve de base para a pintura com urucum. A fragrância do itiri é um dos símbolos do mundo celeste.
A agricultura é a base da subsistência do povo do Ipixuna e o milho, o seu produto principal. A colheita do milho verde, no final da estação chuvosa, é o início do ano Araueté. Nesse tempo, todos retornam à aldeia, iniciando uma fase de vida mais sedentária. A farinha de milho torrado com carne de caça ou peixe é a refeição preferida. As mulheres passam a maior parte de seu tempo na aldeia preparando o milho e processando o algodão para fazer roupas e redes. Elas usam tradicionalmente uma roupa de 4 peças de algodão tingidas de urucum, típica dos Araueté. Todo homem, desde pequeno, traz sempre à mão seu arco e flecha, símbolo da masculinidade ostentado nas situações mais cotidianas. Motivo de orgulho, o arco e as flechas são usados para caçar, pescar, guerrear e dançar nos rituais. Feito de pau d'arco, aplanado com formão de dente de cotia, o arco é amolecido com óleo de babaçu, aquecido ao fogo e curvado com habilidade. A flecha, de ponta de taquara lanceolada e emplumada com penas de gavião real, é para a caça de animais de grande porte e para a guerra. As de ponta de osso ou de madeira dura, com penas de mutum, são para matar peixes e outros animais pequenos. Filhotes de animais são capturados e criados na aldeia como bichos de estimação. Os homens saem frequentemente para caçar e pescar.
caça com espingarda é uma alternativa ao uso tradicional do arco e flecha. A pescaria nos lagos próximos à aldeia, com armadilhas de talos de babaçu, é um momento de grande diversão para todos. A vida na aldeia é marcada por grande atividade ritual e a maior cerimônia coletiva araueté é o cauim do milho. A família que promove a cauinagem usa o milho da sua roça para fazer uma grande quantidade de bebida fermentada. Durante a festa, todos os homens da aldeia bebem, dançam e cantam canções que um grande guerreiro aprendeu do espírito de um inimigo morto. A tradição araueté fala de uma fuga constante, perseguidos por inimigos mais poderosos, como os Kayapó e os Paracanã. É provável que os araueté sejam uma parte de uma grande tribo que resistiu à catequese dos jesuítas no século XVII. Há cerca de 40 anos, eles fizeram sua última migração em direção ao Xingu. Eles dizem viver agora na beira da terra. A partir de 1970, sertanistas da FUNAI chegaram à região juntamente com as máquinas e trabalhadores que iniciavam a construção da rodovia transamazônica.
Instalaram um posto de atração no Ipixuna, um afluente do Xingu. Os Araueté chegaram a visitar o posto da FUNAI, mas durante vários anos não permitiram que os sertanistas fossem às suas aldeias. Os então misteriosos índios do Ipixuna foram notados pela sua pele clara e pela cor dos olhos. No início de 76, cansados de fugir, os Araueté decidiram sair na beira do Xingu e amansar os brancos. Chegando à beira do grande rio, os Araueté acamparam próximo às roças de ribeirinhos. Imediatamente adoeceram de gripe e conjuntivite infecciosa. Os sertanistas da FUNAI chegaram depois e convenceram os Araueté a se transferir para o posto do Alto Ipixuna. Começou então uma caminhada pela mata, que em 18 dias dizimou 1/3 da população. Os sertanistas não tinham comida nem remédios. Dezenas de índios morrem no caminho, fracos da gripe, desnutridos e cegos pela conjuntivite. O Raimundinho, que era o sertanista, tava já apavorado, né? Tava apavorado, que acabou o rancho e tal. Aí ele tava apavorado, aí queria largar todo mundo aí no meio da mata, né? Aí queria vir embora porque ninguém tinha mais rancho, ninguém tinha mais farinha, ninguém tinha mais sal, ninguém tinha mais açúcar, ninguém tinha mais nada. O índio ficava cego, não podia andar. E era o jeito de morrer de fome. De 5 dias em diante que nós conseguimos viajar, já foi ficando a metade. Chegaram tudo fraco, doente e com conjuntivite. 5 meses depois, um sertanista percorreu com alguns índios parte da trilha seguida na desastrosa caminhada. Encontraram dezenas de ossadas. Foi na volta que eu passei pelo caminho que os índios vieram do Xingu, que eu encontrei essa ossada todinha. Tinha adulto, tinha criança, tinha mulher. Tinha gente que tinha armado a rede, morreu dentro da rede. Estava só os ossos dentro da rede. Nos 30 anos anteriores ao contato, a maioria das mortes tinha como causa conflitos com tribos inimigas, principalmente os Kayapó. Mas nem todos os Araueté desaparecidos em ataques inimigos foram mortos. Iribu Pairi mostra ao antropólogo Eduardo Viveiros de Castro uma foto de Moira Uihi, que vive há muitos anos na aldeia dos seus raptores, os Paracanã do Bom Jardim. Os Araueté sobreviventes das várias aldeias mudaram para uma única aldeia, em torno de um posto da FUNAI, na beira do Ipixuna. Nesta aldeia, foram atacados pelos Paracanã 2 vezes em 83. Periodicamente, os Araueté entregam seu artesanato ao chefe do posto da FUNAI, em troca de alguns bens vindos da cidade. 15 anos depois do contato, os Araueté são hoje 205. Eles se recuperaram demograficamente e estão crescendo, mas enfrentam novos problemas. A FUNAI interditou o território Araueté no final de 87. Mas a decisão não saiu do papel. Em julho de 1988, madeireiros invadiram a área interditada. Partindo de Tucumã, as madeireiras Peraque e Maginco abriram centenas de quilômetros de estradas nas terras dos Paracanã e dos Araueté e retiraram uma quantidade incalculável de árvores de mogno.
O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que conhece os Araueté desde 1981, voltou ao Ipixuna com uma equipe do CEDI em outubro de 91. O objetivo desta viagem era reencontrar os Araueté, avaliar a situação atual da área diante do assédio das madeireiras e fazer uma documentação para a montagem de uma exposição em São Paulo. Três meses depois, 2 Araueté vêm pela primeira vez a São Paulo e ao Rio de Janeiro para conhecer as aldeias principais dos Camarã. Quando a equipe do CEDI voltou ao Ipixuna em março de 1992, os Araueté puderam assistir às cenas registradas em vídeo na viagem anterior e na visita às cidades. Nessa ocasião, eram visíveis os sinais na região de uma nova ofensiva das madeireiras sobre o território Araueté. Caminhão madeireiro. Em maio de 1992, o governo federal decidiu reconhecer o território Araueté através de uma portaria de delimitação assinada pelo ministro da Justiça. Mas a área ainda não foi demarcada e as empresas madeireiras continuam a invadi-la. Além das madeireiras, 2 ameaças pesam sobre o futuro dos Araueté. A inundação de parte das suas terras pelos reservatórios planejados do complexo hidrelétrico do Xingu e os garimpos clandestinos de ouro, que já poluem os rios nas terras vizinhas dos Paracanã e dos Caiapó-Xicrim do Bacajá. O arai, o mesmo instrumento com que os Mai ergueram o céu no começo dos tempos, é a principal ferramenta dos pajés. Os Araueté acreditam que um dia o céu pesado de tantos mortos cairá sobre a terra. Ninguém sabe quando o mundo assim terminará. Enquanto isso, os pajés mantêm a ligação entre o céu e a terra.